Para conseguir força suficiente para derrotar o ser vivo mais forte da Terra, você propositalmente vai para a prisão desafiar os criminosos mais perigosos do mundo para uma luta. Fala amigos, eu sou o Note e hoje conheceremos a história da primeira temporada do anime Baki Hama, o Filho do Ogro. Sendo entrevistado pelos jornalistas em uma coletiva de imprensa, o guarda florestal Saman é questionado do porquê chamou o exército para caçar um único elefante africano. Vendo que não estavam convencidos, Saman fala para eles irem até o local e observarem a carcaça do animal. Seu tamanho era absurdo, como se fosse algo que tinha saído diretamente da pré-história, totalmente fora do normal. Como não estavam acreditando em sua história, o agente relata que aquele monstro devorava 21,2 toneladas, incluindo animais e seres humanos. Se deixado sozinho, em 2 anos 90% do parque teria se tornado um deserto. Seus métodos não estavam errados, mas se falharam em algo foi o número de tropas que foram usadas, e diz que seria melhor ter pedido um ataque aéreo, mas não deram um único tiro ou usaram munição alguma. Segundo ele, apenas um homem de preto apareceu de frente à criatura, e sem armas e de mãos nuas, ele derrotou o monstro, deixando todos chocados com essa informação. Entretanto, alguns não acreditaram. Em resposta a isso, a gente se levanta e vai embora, alegando que já relatou os fatos e reflete que nem mesmo ele acreditaria se ouvisse. Em casa, Júlio, o filho de Saman, fala que acredita nele, o que o deixa muito contente, e segue dizendo que mesmo que quebre algumas promessas com ele devido ao seu trabalho, isso não faz de seu pai um mentiroso. Como o menino estava muito curioso, ele conta a seu filho toda a história, algo que soava como um verdadeiro conto de fadas. Percebendo que esse ser é extremamente forte, Júlio pergunta se o filho desse ser poderia vencer depois que crescesse. Enquanto isso, esse mesmo garoto acabava de capturar um gafanhoto. De frente a um colégio do ensino médio, tremendo de medo, um garoto chamado Ruminai Yukawa entra no instituto para desafiar um estudante, a mando de outros 3 moleques, onde um deles diz que, segundo seu tio, o colegial mais forte estuda nessa escola. Lá dentro ele se depara de frente com 3 delinquentes. Intimidado por eles, o garoto, muito assustado, saca um pequeno canivete, onde os colegiais começam a rir na mesma hora. O oxigenado pergunta o que ele pretendia fazer com aquilo. Com lágrimas em seus olhos, Rumina os manda trazerem o cara mais forte do colégio, e eles rapidamente mudam para uma expressão séria. Do lado de fora, com os 3 moleques, Rumina explica que eles mandaram esperar no rio Tama. Um deles falou que eles não são os mais fortes de lá, mas prometeram que levaria o cara mais forte do mundo até esse rio, e se quebrasse a promessa, ele teria um sério problema. Brincando na margem do rio na parte da tarde, Baki Hama, o colegial mais forte do mundo, apareceu para lutar com o pobre Rumina. Após se apresentarem, Baki retira sua jaqueta e, se pondo em posição de combate, avisa que não vai se segurar contra o menino. Rumina e os outros moleques percebem que ele não está para brincadeira. Tremendo de medo, Rumina reflete que foi forçado a fazer isso pelos outros garotos, mas nem cogitou que o melhor do mundo aceitaria lutar contra o menino do fundamental a sério, e sim que ele riria de toda a situação, o que foi ingênuo da sua parte. Baki então pergunta se ele sabe nadar. O garoto responde que sim. Nesse momento, Baki some do seu campo de visão e dá um tapa no garoto, fazendo ele voar para longe e quicar na água como se tivesse arremessado uma pedra. Entretanto, Rumina consegue se levantar, afinal aquela parte do rio era rasa. Quando volta para a margem, Baki aperta sua mão e fala que são amigos de agora em diante. Conversando com ele, Baki fala que o acertou com toda sua força, sendo 100 vezes mais forte que os 3 pirralhos, onde Rumina olha para eles e fala que eles são muito pequenos. Nesse momento, o Capitão Stridon aparece e informa que seu pai havia matado um elefante africano do tamanho do dinossauro, o que significava que o ogro o aceitou como desafiante, mas Baki faz pouco caso disso, dizendo que isso não passa de uma briguinha entre pai e filho, algo normal em todas as famílias, e diferente dele, não está nem um pouco preocupado. Indo embora, Stridon fala que vai se meter nessa briga, pois isso não é apenas uma briga de pai e filho, e sim um problema equivalente a uma luta entre 2 grandes países. Baki se despede dele e diz que vai procurar alguém aleatório para poder treinar. No início da noite, enquanto caminham, Rumina pergunta se treinar com alguém aleatório seria útil para derrotar o seu pai. Baki começa a golpear o ar e fala que aleatório não significa meia boca, e sim um oponente aleatório que venceria um dinossauro e que treinará com ele agora. Rumina reflete que os movimentos de Baki são chamados de boxe sombra. Como entende muito sobre o assunto, ele fala que é um treinamento básico onde você imagina seu adversário na sua frente, desviando de socos imaginários e atingindo brechas imaginárias. Entretanto,
Entretanto, ao ver que Bak está ficando cada vez mais veloz e concentrado, conclui que ao invés de imaginar o oponente, parecia que ele estava de fato lutando contra alguém. Nesse momento, Rumina se espanta ao ver um espectro lutando contra Bak, dando socos e desviando dos golpes. Esse oponente era um boxeador, baseado nos movimentos dos pés, de suas mãos e também do seu corpo. Rumina enfim consegue ver que o oponente de Bak é o ex-campeão dos pesos pesados Iron Michael, que em um momento da história foi considerado o homem mais forte vivo. Depois de receber um golpe de esquerda no corpo e em seguida um uppercut, Bak é mandado para longe com vários hematomas em seu corpo. Entretanto, o campeão respira fundo e fala que já se aqueceu, e acaba com a luta com um único chute no rosto do espectro. Os pirralhos que viram toda a cena se aproximam e ficam surpresos ao saber que aqueles hematomas foram feitos por causa do boxe sombra. Bak fala que nesse momento tem em suas mãos 5 ameixas em conserva e uma rodela de limão, sendo todas elas bem azedas, e que vai enfiar na boca dos meninos. Também tampará a boca deles, então não poderão fazer nada além de mastigar. Suas bocas estão cheias de ameixas em conserva e limão, tudo extremamente azedo. Nesse momento os meninos começam a salivar. Bak explica que esse é um mistério do corpo humano, pois mesmo sem ter nenhuma dessas frutas na boca, ainda assim eles estavam salivando muito. Enquanto voltavam para a caminhada, Bak pergunta se o garoto conseguiu ver o oponente com quem ele estava lutando. Rumina responde que era o ex-campeão dos pesos pesados Iron Michael, e que foi isso que ele quis dizer quando falou sobre um oponente aleatório, mas não meia boca. Entretanto, Bak diz que seria fácil ganhar de alguém como o Michael, e que isso não passou de um aquecimento para ele se soltar, deixando Rumina espantada ao ouvir que um ex-campeão dos pesos pesados era apenas um aquecimento. Indo para o esconderijo de Bak, Rumina reflete que havia várias pichações, mesmo ali sendo uma área residencial. Observando de perto, a maioria delas era ofendendo o Bak. Quando questionado sobre isso, Bak fala que já que não conseguem enfrentá-lo de verdade, eles tentam derrotá-lo por meio de palavras. Já em sua casa, Bak se alongava em seu quarto, demonstrando ser extremamente flexível. Rumina pergunta a ele se o seu pai é tão forte quanto ouviu. Com um sorriso em seu rosto, Bak responde que o seu velho é o campeão absoluto entre todas as criaturas da Terra, onde nem mesmo células cancerígenas tinham a menor chance contra ele. Rumina percebe que mesmo que ele esteja falando de seu pai como inimigo, Bak parecia no mínimo orgulhoso. Enquanto refletia sobre que tipo de monstro seria mais forte que Iron Michael, o campeão aponta para o porão e fala que seu próximo adversário está lá embaixo. Quando terminam de descer, Rumina nota que aquele quarto é vazio e solitário, apenas com uma única mesa perto da parede. O colegial fala que o seu pai derrotou o maior elefante africano da Terra, sendo assim, Bak questiona contra quem deve lutar. Nesse momento ele é jogado na parede e fala a seu amigo que naquela mesa está o adversário mais forte que um elefante. Rumina se aproxima do móvel e se espanta ao ver um louva-a-Deus e se pergunta se essa coisinha é mais forte que um elefante. Bak informa que os insetos são profissionais quando se trata da capacidade de luta, onde as feras nem se comparam. A força física deles é diferente, enquanto tigres conseguem arrastar uma presa de 800 quilos, pesando 3 ou 4 vezes o próprio peso. Os insetos carregam facilmente 7 ou 8 vezes o próprio peso até o ninho sem parar. Entretanto, Rumina não conseguiria arrastar um homem de 200 quilos da escola até sua casa. Segundo Bak, não é difícil para um cervo dar um salto de 10 metros, porém isso seria piada se comparado a uma pulga, que facilmente pularia um prédio de 10 andares se possuísse o tamanho de um humano. Se tivessem o mesmo peso, os humanos nunca ganhariam, então se fossem chutados por aquelas pernas, segurados pelas patas dianteiras ou presos por suas mandíbulas, não sairiam ilesos. Bak segue dizendo que o louva-a-Deus é um lutador profissional de verdade, tanto que uma arte marcial chinesa foi criada no estilo louva-a-Deus. Eles são ótimos em tudo que fazem, sendo artistas marciais completos sem nenhuma fraqueza, e se pesassem 100 quilos, com certeza atacariam elefantes africanos. Bak alega que deixará o louva-a-Deus maior e com 100 quilos, da mesma forma que invocou Iron Michael em seu auge, e assim vai criar uma luta contra um louva-a-Deus de 100 quilos. Ele então começa com um chute que usou para derrotar o ex-campeão dos pesos pesados. Aparentemente não foi eficiente, e ele lentamente começa a mudar o ângulo de seu rosto. Rumina, que não conseguia ver, começa a enxergar os vislumbres da luta e observa claramente quando Bak é pego pelo louva-a-Deus e acerta um golpe certeiro no queixo. Porém não foi o suficiente e ele é arremessado diretamente na parede.
Ele continuou lutando, se afastando cada vez mais de qualquer arte marcial. Rumina seguia assistindo de perto e seguindo cada um dos movimentos de Baki. Então, da mesma forma que consegue imaginar o que vai dentro de uma capinha de celular, ou como consegue imaginar a outra metade do pingente, aos poucos Rumina foi conseguindo enxergar lentamente o animal, até que consegue ver o inseto gigante materializado por Baki. O campeão acerta um chute refinado no louva-a-Deus, mas é jogado fortemente até o teto. Baki reflete que é como se o louva-a-Deus não tivesse cérebro, logo não tem concussões igual aos humanos e ataques na cabeça eram ineficazes. Ele aplica o mata-leão na criatura, mas ele é assustadoramente hábil e quer devorá-lo devido aos seus instintos animalescos. O rapaz usa toda a sua força e consegue se livrar das garras do bicho. Não se importando com quem é seu oponente, Baki começa a golpeá-lo com todas as suas forças. Ele consegue agarrar uma das patas do louva-a-Deus, mas acaba sendo arremessado diretamente na mesinha. Por causa disso, acaba ficando machucado na cabeça e reflete que artes marciais não funcionam nele. Pra Rumina, isso não fazia sentido, afinal ele estava lutando contra uma ilusão feita por sua mente. Então, por estar preocupado com seu amigo, pede para que ele pare com isso. Porém, Baki está tão concentrado que nem sequer consegue ouvir o menino. Como o louva-a-Deus tem todo o quarto no seu campo de visão, Baki não tem para onde fugir, mas se recompõe pensando que não vai fugir quando lutar contra seu pai. Ele acerta um golpe no animal, sentindo um ponto fraco embaixo do seu pescoço. Como usou o ataque Toroken, ele decide dar uma chance para esse estilo. Em um conto da China antiga, um dia na floresta um monge chamado Shu Amon testemunhou uma coisa incrível, uma andorinha lutando contra um louva-a-Deus. Para sua surpresa, o louva-a-Deus ganhou a batalha. Amon, extremamente chocado com a força do louva-a-Deus, começou a estudar minuciosamente o modo de lutar e acabou criando um estilo chamado Toroken, ou gancho do louva-a-Deus, o mesmo que Baki está usando nesse momento. Baki então começa a acertar diversos golpes no louva-a-Deus, o fazendo recuar. Segundo ele, esse bicho não tem inimigo natural no mundo dos insetos. Seus ataques são extraordinários, mas eles não sabem defender. Dando continuidade ao combate, o campeão desvia do ataque do animal com um salto. Para ele, o que antes era um artista marcial perfeito, agora consegue ver aberturas das quais pode aproveitar. Seu corpo se acostumou com essa batalha e agora está mostrando a ele como lidar com esse inseto. Observando o combate, Rumina percebe que a expressão de Baki está mais relaxada e seus movimentos não são mais imprudentes, assemelhando como se fosse a batalha de um pássaro contra um louva-a-Deus. O inseto que antes era violento, agora está recuando. Baki começa a olhar para baixo e fala a Rumina que depois que consegue encontrar os pontos fracos, 100 quilos não é tão diferente do tamanho real. Dessa forma, Baki consegue uma vitória perfeita contra o louva-a-Deus. Em um hotel perto de uma cachoeira, um dos empregados fala para Strider que aparentemente seu hóspede gostou da piscina do hotel e fala que ele já estava esperando o agente. Na piscina feita da fonte da cachoeira, Strider afirma que nem mesmo um nadador olímpico poderia nadar nessas águas. O mordomo informa que a velocidade da corrente está acima de 20 km por hora. O agente pergunta onde ele está e acaba ficando surpreso ao saber que ele estava debaixo d'água. Nesse momento, Yujiro Hama, o pai de Baki, emerge e Strider é informado que é a primeira vez que ele emergiu desde uma hora. Além do mais, está fazendo o nado borboleta, sendo essa a braçada que exige mais esforço físico. Nesse momento, Yujiro Hama salta para fora da piscina e fala para seu amigo que está de férias. Strider, por outro lado, fala para o ogro que as piscinas são feitas para sair pela escada e não para pular para fora delas. Sentados de frente a uma lareira, Strider fala que Baki derrotou um louva-a-Deus de mais de 100 quilos, o que é esperado de alguém da linhagem Hama. Quando pergunta o que seu amigo achava disso, veias saltam do rosto do ogro e ele arranca o braço da cadeira e libera uma gargalhada por ele estar falando de um louva-a-Deus imaginário. Ele fala que você não será morto e nem comido, pois no final das contas não passa de imaginação, e que um cachorrinho seria um oponente muito melhor. Em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, um repórter conta que no dia 23 de novembro de 1923, o presidente da época, chamado John F. Kennedy, perdeu sua vida graças a disparos de balas em sua direção. Como homenagem, o presidente atual, George Bush, está realizando desfile em Dallas, o que, segundo o repórter, é só uma tentativa do presidente aumentar a taxa de aprovação do seu governo. O presidente aparece no mesmo dia, mesma hora e mesmo lugar de 1963, se aproximando do local fatídico, com um sorriso no rosto, sendo cercado por
10 vezes a segurança daquele dia. De repente, a transmissão é interrompida e os jornalistas perdem contato com o repórter. Segundos depois, recuperam contato e Yamamoto informa que o presidente acaba de ser sequestrado por alguém desconhecido. Segundo as imagens, Bach raptou o presidente George Bush e aparentemente se trancou dentro de um restaurante. À mesa, conversando, George Bush repara que ele parece ser bem novo e Bach informa que acabou de fazer 18 anos, além de entender claramente as punições de suas ações. Quando questionado do porquê escolheu esse restaurante, o garoto responde que foi porque não tem janelas para atiradores e também fica perto da cena do crime. Ele sabe que nesse momento o prédio está completamente cercado, mas diz que ser pego é o seu objetivo. Quando pergunta suas exigências, Bach responde que quer ser encarcerado na prisão estadual do Arizona, o lugar onde está preso Biscuit Oliva, também conhecido como Senhor Indomável. Caso recuse sua oferta, o garoto alega que vai partir para uma abordagem mais agressiva. George Bush fala que mesmo sendo presidente, ele é imponente no mano a mano. Após tomar um gole de seu café, ele aceita as exigências e Bach lhe entrega um celular para que avise todos que estão preocupados com sua segurança. Quando um dos seguranças atende a ligação e ouve que o menino pediu dinheiro para liberar o presidente, ele logo imagina que seria centenas de milhares de dólares, mas acaba se surpreendendo ao ouvir que só precisava de 10 pratas para pagar o cafezinho. Bach então passa por todos os procedimentos em uma velocidade incrível e está indo diretamente para onde queria. Depois de muitas horas atravessando o deserto, ele se aproxima do seu destino. O garoto reflete que existem 2 pentágonos nos Estados Unidos. O primeiro é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, conhecido como Pentágono Branco. Esse que está entrando agora é o outro, conhecido como Pentágono Negro, onde ficam os criminosos mais perigosos do mundo. Na checagem, os detentos retiram as roupas e passam por um detector de metais, onde um deles acaba sendo pego por causa disso. Bach registra suas digitais, faz o exame de retina e cotonete na bochecha para que possam registrar seu DNA. Todas as informações pessoais dos criminosos são documentadas, semelhante a um exame físico completo. Na sala do diretor da prisão, ele fala que o garoto tem um físico impressionante e dentre todos os condenados de classe olímpica que estão nessa prisão, a densidade muscular de Bach supera todos eles. Ele sabe que Bach quer encontrar alguém em particular, o único prisioneiro do mundo que pode livremente entrar e sair daquele lugar a hora que quiser. Vários que estão ali dentro querem derrotar o Indomável, mas assim que ouviu o nome de Bach, ele pediu para o diretor o levar até ele imediatamente. Depois de passar por diversas alas do presídio, ele chega até o local onde ficam os criminosos que cometeram crimes especiais e também aqueles que provavelmente causariam danos dentro da prisão. Enquanto passava pelo corredor, Bach nota que a segurança é pesada, possuindo uma barreira de acrílico a cada 10 metros, o que reflete a natureza dos detidos que estão presos naquela ala. Após passar por todo tipo de esquisito, ele chega até a última porta. Quando a abre, se depara com um corredor completamente diferente, onde nada diante dele parecia ser uma prisão, e percebe que o Sr. Oliva recebe um tratamento extraordinário. Bach então adentra na área do Senhor Indomável, e enquanto observa o local, ele se pergunta se ainda está em uma prisão. De repente as portas se abrem, e o Indomável aparece para dar as boas-vindas ao seu amigo. Quando entram na prisão de luxo, o Sr. Oliva fala que é muito afortunado por ter amigos que atravessam meio mundo para o ver. O Indomável oferece a ele um conhaque e um chá de jasmim colhido no início do verão, e adivinha que tudo que Bach quer é uma luta contra ele. O Sr. Oliva soube que ele vai enfrentar Yujiro na maior briga de pai e filho do mundo, e que Bach quer usá-lo para treinar. Ele fala que é o lutador mais forte daquele lugar, e conta que dos 4.071 criminosos daquele lugar, 4.070 querem a sua cabeça. Segundo sua analogia, Bach é apenas um boxeador iniciante e não pode ter sua luta de estreia contra o campeão mundial. Bach, por sua vez, fala que isso não tem nada a ver com boxe, mas sim de uma luta pra valer, e rapidamente desfere um soco na cara de Oliva, mas para sua surpresa esse golpe não surtiu dano algum. Ele fala que terá uma luta semana que vem contra o número 2 da prisão, e que Bach vai dividir uma cela com ele a partir de hoje. Ao chegar em sua cela, ele observa 2 camas vazias e fica um pouco tenso. De repente, um detento se levanta falando o nome de Bach e se impressiona ao ver que era Iron Michael, que fala que explicará tudo uma outra hora. O garoto logo pergunta se ele é o número 2. Michael fala para o campeão ter cuidado com o que fala.
Bach imagina que ele vai falar que é o número 1, mas na verdade Michael informa que ele nem se qualifica entre os 10 melhores. Porém diz que isso não é por causa da classificação da prisão, apenas não quer morrer ainda jovem. Nesse momento, um senhorzinho fala que a boca é a origem do desastre, e se não parassem de tagarelar, acabarão sofrendo a ira do Senhor Segundo, que mesmo dormindo profundamente, ainda consegue ouvir tudo ao seu redor. Nesse momento, um cara se espreguiça na cama, revelando sua altura enorme. O velho avisa Bach que essa noite será sua última noite de sono tranquila naquele lugar. Assim que o sol nasce, o alarme soa, acordando todos os detentos. Quando ia procurar o número 2, Bach se depara com um cara gigante que pede para ele se vestir e ir para o corredor. Ele então vai até o armário de vassouras e chama pelo segundo, que ao sair de lá de dentro lhe dá as boas-vindas, o elogiando pelo que fez com o presidente Bosch e fala que pode lhe perguntar qualquer coisa que não entenda. Bach então pergunta por que o armário de vassouras. O segundo responde que é um guerreiro e se quiser descansar, pode fazer isso quando estiver morto. Em seguida, Bach pergunta se acabasse com ele ali e agora, isso tornaria o número 2. E o segundo responde que aquele é um bom dia para morrer. Antes que alguma coisa acontecesse, um dos guardas aparece, mandando eles irem para fora. Enquanto os policiais faziam vistoria nas celas, os detentos ficavam em fila, como se fosse um exército. A autoridade lhes dá um sermão diário e informa que serão alvejados sem aviso se quebrarem as regras. Nesse momento, Bach observa uma visão incomum e inadequada para uma prisão. O Senhor Segundo se apoiava no oficial, que ainda seguia com seu sermão, pega seu maço de cigarros e acende como se não tivesse nenhum problema. Ele pergunta o que vai ter para o almoço e Michael, que respondeu, acabou tomando um soco do policial. No refeitório, enquanto todos faziam sua refeição, dentre os 1000 condenados, apenas o Senhor Segundo ganhou um omelete e nenhum deles reclamou sobre isso. Ele então vai até o guarda, gostando de ver que ele trocou seu revólver normal por uma automática. De repente, uma mosca pousa na testa do Tira. O Senhor Segundo prende ela com o cano da arma e como não pode ter moscas no refeitório, ele a coloca no coldre junto com a pistola. Quando volta a comer, tinha um homem sentado na sua frente. O velho prisioneiro alega que aquele brutamontes vai desafiar o Senhor Segundo. Sua formação é em sumô, mas mudou para as artes marciais mistas e acabou se tornando campeão. Ele usou sua força ridícula nas ruas e foi preso por homicídio culposo, além de não ter perdido nenhuma luta no Japão ou nos Estados Unidos. Como forma de intimidar o segundo, o brutamontes abre a colher no meio, porém ninguém demonstrou nenhuma reação. O segundo então faz uma ilusão de como a colher é flexível e de repente ela fica toda amassada. Irritado, o lutador derruba a mesa, derramando toda a comida sobre o segundo, alegando que terá que enfrentá-lo na base da força. O segundo pergunta o que o cara ganharia o derrotando, onde ele responde que seria o único homem livre dentre os homens não livres. Como desperdiçar comida é um crime grave, o chefe pega a arma do guarda ao seu lado e fala que vai tirar sua liberdade. Ele então engatilha o revólver, entrega na mão do detento, o fazendo mirar no ponto vital em sua cabeça. Entretanto, quando estava prestes a puxar o gatilho, o segundo lhe dá um chute nos testículos, o fazendo cair no chão agonizando de dor. Bach questiona se ele usou Kenpo chinês, mas o velho diz que ele tem sua própria arte marcial. O cara no chão pergunta o que aconteceu e recebe a resposta que o segundo usou sumô, o que o acaba deixando bem irritado. O Senhor Segundo fala que aquilo não foi sumô, afinal lhe deu um chute, mas se quisesse poderia derrotá-lo usando sumô. Depois de receber permissão dos guardas para fazer um exercício pós-refeição, eles vão até o ginásio. Lá tem um círculo perfeito para uma luta de sumô. Em seguida, 3 policiais aparecem para observar o ocorrido, dando início ao grande torneio de sumô do Arizona. Mesmo usando toda sua força, o brutamontes não consegue levantar o segundo. O chefe então lhe dá um tapa no ouvido, que rasga o seu tímpano e o deixa paralisado. Com alguns fios de cabelo, o segundo amarra a cóclea dele e a destrói completamente. Então, quando menos espera, o lutador de sumô já está de cara no chão. Ele tenta se levantar, mas quando dá um passo, novamente se encontra de cara no chão. Antes de sair do ginásio, ele simplesmente pega um cigarro do guarda, daí sim vai embora. Um dos guardas põe o revólver na cabeça do detento e mostra a placa sem aviso, antes de disparar na cabeça dele. De volta ao refeitório, ele se encontra com Bach, que revela que pensava que ele era chamado de Senhor Segundo porque ele é o segundo mais forte, mas na verdade quer dizer segunda geração, ou seja, ele é o segundo Senhor Indomável. O detento fala que mesmo vivendo daquela forma luxuosa, ninguém enxerga o Senhor Oliva como o número 1, e que só continua conseguindo o que quer devido à força que tem. Nesse momento, um guarda tenta bater em Bach, mas ele pega o cacetete e o deixa todo contorcido, igual o segundo fez com a colher. Entretanto, ele é cercado por um grupo de
tiras e levado para a solitária, onde tem os dedões de suas mãos presos atrás da cabeça. De noite, na hora do jantar, o velhinho da prisão aparece com a bandeja e começa a alimentá-lo com pão e um pouco de sopa. Curioso, Bach pergunta quem é o Senhor Segundo. O senhorzinho responde que ele é um presidente, mas de um país que ninguém conhece, que há muito tempo era uma ilha remota na América do Sul, com uma população que nem chegava a 20 mil habitantes. Ele se chama Jun Guevara, um imigrante japonês de 21 anos de idade, chamado em inglês de Che Guevara. Ele era um ladrão fora de controle, mas diferente dos outros que assaltavam as ruas, Guevara era um pirata. Seu plano era obstruir o caminho do navio de passageiros. Usando cordas, ele invadia e rendia todos rapidamente e roubava seus itens valiosos. Mas a história não termina por aí. Aos 17 anos, ele se viu em um momento decisivo. Ele testemunhou que as pessoas do continente usavam do poder e do dinheiro financeiro para explorar as pessoas da ilha. Nessa ilha, todos trabalhavam igual, tanto jovens quanto idosos, dividindo não só coisas essenciais, como também compartilhavam alegria e tristeza. Só que naquele ponto, para ganhar uma mixaria, eles acabavam não sendo tratados como humanos. O capitalismo estava invadindo o orgulho e a cultura dos que moravam na ilha. Foi nesse momento que Guevara buscou a independência da ilha. Como teve um ensino especial de artes marciais com seu avô, ele ensinou aos seus seguidores e os proibiu de usar armas de fogo. Isso não foi para transmitir um senso ingênuo de justiça, mas sim um projeto apoiado pela convicção dele na vitória. O treinamento de Guevara era extremamente cruel, onde lutavam contra desarmados, contra armas brancas, contra projéteis e contra explosivos. Vários homens desistiram, embora ninguém quisesse, afinal se sentiam conectados fortemente à visão de vitória de Guevara. Depois de seus aliados deixarem de ganhar cicatrizes pelo corpo, seu exército desarmado estava pronto. Guevara declarou a independência, mas como ele era muito jovem, o povo só acreditou parcialmente nele. Entretanto, um homem detestava as ações de Guevara, e não era ninguém mais que o presidente George Bush, que sugeriu explodir a ilha inteira. O vice-secretário James alega que a independência é uma questão muito importante e que deve ser respeitada, mas Bush logo interrompe, falando que isso não é independência, e sim 20 mil pessoas desertando dos Estados Unidos. O secretário Ray sugere enviar os militares sob um pretexto de reprimir um golpe de Estado. Nesse momento, um homem de terno aparece atrás do presidente, mandando todos ficarem parados. Caso contrário, irá torcer a coluna do presidente em 360 graus. Seu nome é Camomile Lance, um dos guardas da Casa Branca e também um seguidor de Jun Guevara, e tudo que deseja é a independência de sua ilha. Lessing fala que nos 50 estados dos Estados Unidos, há 2 de cada um deles, que podem facilmente sequestrar um avião ou tomar uma base nuclear com as próprias mãos, e obviamente ele também consegue. Ele então liga o telão, transmitindo que Guevara foi fazer uma visita na casa de George Bush, onde conhece sua esposa e filhos, o deixando totalmente apavorado, principalmente quando vê todos os agentes caídos no chão, onde Guevara diz para refletirem sobre uma vida arrogante. Como essa era uma transmissão ao vivo, Lessing alega que contanto que seus direitos não sejam violados, ele mesmo garantirá sua segurança. Com isso, Guevara concluiu a sua missão, conquistando a independência equitativa dos Estados Unidos. Ouvindo toda essa história, Bach se pergunta como alguém tão capacitado foi parar na prisão. O velho responde que é por causa do lutador mais forte dos Estados Unidos, Biscuit Oliva, que também está preso naquele lugar. Um homem de pé de igualdade a George Bush, e para Guevara essa é uma luta tentadora, e o mesmo vale para Bach. Segundo o velho, quando totalmente refinado, o corpo humano se torna invencível, podendo passar em qualquer lugar, então mesmo para alguém desarmado, qualquer instituição é penetrável. Os Estados Unidos já perceberam isso, assim escolheram monitorar 3 homens, o Ogro Yujiro Hama e pai de Bach, Biscuit Oliva, o Indomável, e também Jun Guevara, o Senhor Segundo. Todos esses 3 são alvos de satélites de reconhecimento, ou satélites artificiais. Eles que coletam imagens detalhadas a poucos metros do solo desses 3 indivíduos. Quando um deles ultrapassa a velocidade de 4 km por hora, os satélites são forçados a tomar medidas de emergência para perseguir os alvos. Por causa disso, automóveis que usam o mesmo sistema de navegação que utilizam esse satélite desviam em até 70 metros. Em outras palavras, sempre que eles se movem mais rápido que uma caminhada, o sistema de navegação desvia em 70 metros. De repente, um dos guardas entra na solitária, pronto para repreendê-los por ficarem conversando demais. O velhote tenta dar uma desculpa, mas acaba tendo sua unha arrancada. Ele ameaça que quebrará sua mandíbula para puni-lo, mas nesse momento Bach arranca o chapéu dele, dizendo que ele é quem será punido, e ameaçar um velho não vai fazer seu cabelo crescer de novo. O guarda fica furioso e agradece ao garoto, pois estava esperando por uma situação como essa. A história que vai contar aos seus superiores é que Bach lhe atacou primeiro, e ele foi apenas uma vítima, além de ter apontado uma insegurança física que tem. Mas antes que ele pudesse continuar falando, Bach lhe dá um chute no rosto e o manda para fora da
cela. O campeão fala que essas algemas em seus dedos não lhe eram desvantagem, assim ele desloca algumas juntas para conseguir mais mobilidade. O guarda tenta atacá-lo novamente, mas o garoto acaba desviando e lhe dando um chute no queixo. Por causa disso, o homem bate na grade e acaba despencando. Entretanto, é rapidamente segurado por Baki, que mesmo com suas mãos sangrando, promete que vai salvar sua vida. Entretanto, Guevara aparece, falando para deixá-lo cair, mas Baki ignora a sugestão e puxa o guarda de volta e em segurança. Então Guevara vai embora, dizendo que Baki é uma pessoa bondosa. Com um carrinho de comida no chão, o garoto fala que fez uma baita sujeira. Entretanto, o guarda fala que não vai ter nada para reportar. O carrinho caiu por um descuido seu, e esse será o relatório. Depois de 3 dias na solitária, Baki voltou para a rotina regular da prisão, e sob o sol escaldante, se dedicou a fazer a fundação de uma estrada. Baki consegue enterrar as vigas de aço com apenas 2 marretadas, o que o diferencia dos outros detentos, sendo literalmente um novo recorde, já que Iron Michael precisa de 3 golpes, sendo essa uma boa competição entre os dois. Na pausa, todos descansam e se alimentam. Baki se aproxima de Michael, alegando que soube que ele sairá no mês que vem. Michael fala que vai lutar pelo título indiscutível dos pesos pesados e que foi marcada para depois de 3 meses que sair da prisão, fazendo Baki entender o porquê do boxeador não poder se envolver na classificação da prisão, e diz que o mundo inteiro espera o seu retorno aos ringues. À noite, o diretor mostra a Samuels um cheque de $2 milhões dada por Bob Murphy, o presidente da Associação Internacional de Boxe. O motivo disso é que ele não quer que o cinturão vá para um condenado novamente. No início dos anos 60, a bilheteria das lutas de pesos pesados era miserável, porque o título do campeonato foi detido por Sonny Liston, que aprendeu boxe enquanto estava na prisão. Ele foi preso diversas vezes durante sua infância. Após sair da prisão, fez sua estreia no boxe e se tornou campeão mundial dos pesos pesados, até ser derrotado pelo grande Cassius Clay. Segundo o diretor, eles não querem que isso se repita, por isso querem que façam com que ele nunca mais possa lutar outra vez. Samuels questiona como vão fazer algo do tipo com alguém tão forte quanto Iron Michael, já que Guevara e Oliva nunca ajudariam nesse plano. O diretor então manda chamarem os Boca, deixando Samuels assustado, afinal eles são conhecidos como Lábio, Dente e Língua, afirmando que eles conseguirão derrotar o Michael. Em seguida, os 3 policiais aparecem, falando em total sincronia. O diretor não aprecia os danos colaterais quando esses 3 estão juntos, mas agora ela é necessária, revelando que eles são trigêmeos idênticos. A maneira que eles falam deixa Samuels extremamente confuso, mas é ainda mais confuso quando eles falam um de cada vez. Essa coordenação serve para falarem normalmente, como se fossem uma única pessoa. É o grande resultado ao combinar 3 entidades distintas, assim como uma máquina a vapor, composta por fogo, vapor e cilindros, ou a Terra com o Sol, água e a atmosfera. Cada um produz resultados e trabalha em equipe magníficos, mas entre todas as combinações, a maior e mais perfeita combinação são os lábios, dentes e língua. Para melhor entendimento, imaginemos que estamos comendo um peixe. Primeiro coloca-se peixe na boca, então ele é completamente preso pelos lábios. O peixe dentro da boca é cortado e levado até o fundo da boca pela língua para ser triturado pelos molares. Qualquer resquícios sobreviventes são impiedosamente caçados pela língua e levados de volta até os molares, até que o pedaço de peixe fique cremoso. Além de que a língua, no meio de todo esse processo, pode detectar ossinhos e mandá-los de volta para os lábios, onde surpreendentemente nem os lábios e nem os dentes são feridos nesse processo. Em outras palavras, é a combinação perfeita. Enquanto caminhavam no corredor, o vice-diretor Samuels pergunta como essa combinação deles funcionará no mundo das lutas, principalmente contra Iron Michael. Depois dos 3 rirem um pouco, Lábio responde que ele tem uma ideia exagerada sobre as artes marciais. Samuels então diz que mesmo pagando por seus crimes, Michael é o lendário campeão mundial dos pesos pesados, mas Lábio diz que farão uma demonstração contra ele. Já de frente ao ex-campeão, Dente alega que ele tem no máximo 3,2 vezes a habilidade de luta de uma pessoa normal. Michael nota que eles aparentemente são amadores, mas segundo Língua, cada um deles tem a experiência individual em karatê, boxe e judô, e que isso é o suficiente para enfrentar um campeão peso pesado. Enquanto cercavam, ele conta sobre várias histórias heróicas sobre como as pessoas derrotaram vários bandidos ou delinquentes de uma única vez. Sendo assim, quão mais fortes seriam os profissionais? 6 ou 10 vezes? Segundo Língua, nenhuma dessas opções, e sim 1,5 a 2 vezes mais forte que um qualquer, e que um campeão mundial é 2,5 vezes mais forte. Entretanto, segundo ele, um campeão mundial não teria a menor chance contra 3 amadores, isso porque ele não está acostumado a lutar contra 3 homens de uma só vez, pois não desenvolveu o trabalho em equipe que se encontra no futebol, rugby ou vôlei. Além de que as únicas batalhas em equipe
golpe é a luta livre, que dificilmente pode ser chamada de arte marcial. Depois do primeiro soco, eles lhe dão um tapa na cara, chutes e golpes em conjunto. Como estava furioso, Michael começa a perseguir um deles, mas quando param, ele recebe um chute na cabeça e cai no chão, onde é novamente cercado pela formação triangular dos trigêmeos. Eles começam a espancá-lo com os mais diversos golpes, enquanto Samuels ficava espantado ao ver que o rei está desmoronando, chutando na cara a lenda do boxe que chamou a atenção do mundo todo. Michael então corre a toda velocidade até o canto da parede, dessa forma conseguindo deixar os três em sua frente. Ele então começa a balançar o seu corpo em alta velocidade, então como forma de respeitar o lutador, os trigêmeos decidem usar boxe para enfrentá-lo. Lingo explica que o antigo treinador do ex-campeão, chamado Sam D'Amato, criou um magnífico estilo de luta Peekaboo, que deixa as luvas tão perto das mandíbulas, cobrindo completamente as áreas vitais, dessa forma se movendo em zigue-zague, movendo a parte superior do corpo em alta velocidade, alcançando assim a defesa quase perfeita. Como Michael domina essa forma de maneira quase instintiva, eles começam a usar boxe contra ele. O ex-campeão mundial então começa a tomar uma enxurrada de socos simultâneos dos três ao mesmo tempo. Ele só pode desviar de um soco, mas os outros dois sempre vão atingi-lo. Eles então decidem parar com o boxe, e enquanto um deles o segura pelas costas, os outros dois começam a desferir vários chutes com o calcanhar. Quando se trata de técnicas, para uma criança derrotar um homem adulto, a princípio atinge os testículos e em seguida fura ambos os olhos, mas existe uma técnica mortal, se é que se pode chamar de técnica, e é o calcanhar, que mesmo um aluno do fundamental de 30 quilos conseguiria derrubar um homem grande com apenas uma pisada no rosto, chegando a ser simples demais. Depois de deixarem Michael inconsciente, ele decide finalizar a tarefa cortando o tendão que permite fechar o punho. Entretanto, nesse momento, um catavento passa por eles em alta velocidade e se finca na parede, e alguém vai até eles rolando, impressionando a todos. Guevara então se levanta todo tonto, alegando que não é todo dia que se vê todos os membros do Boca reunidos. A reação química deles de trigêmeos idênticos lhe é interessante, afinal vilões fortes e reconhecidos encontraram um trágico fim quando se encontraram com eles. Ao olhar para a lua, Guevara se lembra da sua infância de quando era pirata, onde sempre zarpavam sobre uma lua igual a essa. Ele então chama a atenção deles com um estalar de dedos e afirma que podia ter acabado com um deles enquanto estava olhando para a lua, mas como isso não seria divertido, fala que vai deixá-los vivos. Os Boca então assumem a formação de triângulo para fazer a mesma coisa que fizeram com Michael, mas quando estavam prestes a começar o ataque, Guevara urina em um deles e cria um círculo no chão, onde se deita no centro dele e fala para ensinarem uma lição ao demônio que estragou a relação deles como um trio insubstituível. Eles então começam a desferir chutes no rosto dele, igual fizeram com Michael. Entretanto, ele simplesmente se levanta e fala que o vento está ótimo. De repente, todos se assustam a ver que o catavento começou a girar, como se ele tivesse chamado o vento. Então uma forte ventania toma conta do local. Guevara deixa sua camisa ser levada e faz uma pintura de guerra em seu rosto, e se põe em posição para darem continuidade à luta. Dente fala que isso não passa de um teatro e assume a formação de um tetraedro. Guevara, despreocupado, pergunta se o cara vai conseguir descer daquele lugar sozinho, dando brecha para os outros dois atacarem, mas ele rapidamente se vira e desfere um soco explosivo em Dente, que sai girando vários metros pelo ar até finalmente atingir o solo. Vendo essa força monstruosa, Lábio pensa que ele não era humano e foge o mais rápido que pode. Como não podiam mais depender da formação deles, não havia motivos para continuar aquela luta. Iron Michael então se aproxima do segundo e elogia que aquele foi um soco incrível, deixando feliz por ter sido elogiado pelo boxeador mais forte da Terra. Michael também agradece por ter salvo a sua carreira como boxeador, mas Guevara responde que isso é normal, afinal são companheiros de cela. De volta à cela, Michael agradece mais uma vez, mas o segundo responde que teve sorte ao se envolver em uma atividade recreativa nessa noite de insônia. Eles então percebem Baki ajoelhado no chão, que ia pedir para lutar contra ele, mas Guevara responde que não será seu namorado. Entretanto, podiam lutar a qualquer hora, inclusive nesse exato momento. Guevara então recebe uma visita. O Sr. Oliva contorce a porta de aço e entra na cela, dizendo para o guarda colocar uma cortina no lugar. Ele fala como a aparência de Guevara mostra como ele é gentil e bondoso. Embora seja jovem, construiu um país e isso não é pouca coisa. Mas o Sr. Oliva alega que é uma pena, mesmo que Deus tenha lhe dado um caráter, inteligência e uma liderança de primeira linha, Guevara tem uma falha, assim como ele também tem. Ambos odeiam perder lutas. Depois de passarem por todo o estágio de crescimento e deixarem de lado seus hobbies favoritos, eles ainda odeiam perder. O Sr. Oliva revela que mesmo sendo iguais nisso, existe uma característica que os difere, pois ele luta por outra pessoa. Guevara diz que precisar de alguém para lutar é sinal de fraqueza, mas questiona quem
quem é essa pessoa. O Indomável revela que luta por sua namorada. Ouvindo isso, Guevara decide atacá-lo, mas é impedido por Bach, que se coloca entre eles, com raiva por eles estarem de lenga-lenga ao invés de lutarem. Ele então é mandado para fora da cela e acaba colidindo no corrimão. Foi como se dois animais selvagens trabalhassem juntos para eliminar um intruso. Segundo Guevara, de todos os fluidos do mundo, o sangue dos Rama é o mais potente. Logo, esse estímulo foi demais para o jovem Bach. O Sr. Oliva então tira do seu bolso um lenço que comprou na cidade de sua amada, para que assim possa sentir a presença dela perto de si. Guevara então cospe no lenço, deixando Oliva extremamente pirado e vai embora correndo para lavar o pano, enquanto Bach ainda segue desacordado. No Pentágono Negro, Guevara fica em choque ao saber que o Sr. Oliva vive com sua amada dentro da prisão, sabendo que ele não só tem uma vida de luxo, como também pode morar com sua mulher. O segundo questiona do que ele se arrependeria e como é essa mulher. O velho diz que ninguém sabe como é sua aparência, tudo o que sabem foi dito a eles pelo Indomável, então Guevara diz que é uma mentira. Enquanto isso, na sua cela luxuosa, Biscuit Oliva terminava os preparativos para ver a sua amada Maria, enquanto refletia com que palavras conseguiria explicar o sentimento indescritível que sente por ela. Com isso, ele entra no quarto dela para poderem conversar. Guevara segue dizendo que Oliva criou essa namorada imaginária para exibir sua liberdade moral e para solidificar sua imagem como indomável. O velho fala que eles também chegaram nessa conclusão, mas não dizem nada para não perderem suas vidas. O segundo diz que quando o sol nascer pela segunda vez, Oliva voltará a ser apenas um detento normal. Ele pede para Kent guardar aquele pote e fala para ele lhe devolver quando chegarem na arena, além de dizer para não abrir de forma alguma, alegando que chuva, vento, ondas e raios vão sair dali de dentro. De volta ao quarto de Maria, ela joga um cigarro na testa do Sr. Oliva e começa a insultá-lo das mais diversas formas que possam existir na língua portuguesa. Ela começa a atirar coisas na cabeça dele, incluindo as rosas que ele trouxe, mas ele consegue pegar algumas flores antes delas caírem e fazer um buquê, pedindo para que ela fique logo de bom humor, onde eles acabam fazendo as pazes. De manhã cedo, no dia seguinte, o velho pergunta para o segundo sobre os elementos naturais estarem presos dentro daquele pote, só que está curioso para saber o que realmente tem ali dentro. Guevara fala que tem coragem ali dentro, e nos é mostrado um garotinho erguendo esse mesmo pote em uma noite de tempestade. Como eles não estavam entendendo, o segundo explica que na manhã seguinte há o maior furacão registrado, e no mesmo dia que deveria partir para os Estados Unidos, ele se deparou com um garotinho, e quando o mesmo aponta para a parte mais alta da praia, Guevara logo percebe que ele ficou ali a noite inteira perante aquela tempestade brutal. Ele diz que os boatos era que o menino era o mais fraco da ilha, mas ele aceita o pote, dizendo que ele é o mais corajoso daquele lugar. Naquela manhã, algo estava estranho. Apesar de ser uma prisão com mais de 4.000 detentos, não havia nenhum guarda de vigia, como se nesse dia não tivesse nenhum prisioneiro. Todos os condenados estavam reunidos no centro do Pentágono Negro, e os guardas reunidos apostando em quem ganhará a luta. Mesmo que conversas sejam proibidas naquele espaço, os prisioneiros falam quanto querem, pois nesse dia é permitido. Tudo porque ninguém tentaria fugir naquele dia. Sendo aplaudido por todos, Guevara entra na arena e pega o pote com Kent e espera seu oponente no centro do ringue. Observando da janela, o diretor fala para Samuels que mesmo que algum dos detentos tente escapar, ele não dará um único passo para fora dali. Nesse momento, o Sr. Oliva aparece no recinto, deixando o diretor espantado ao ver que ele trouxe a namorada para fora. Todos percebem que ele está carregando uma cama king size com sua amada deitada nela. O Indomável então joga a cama para os céus e a segura, pondo-a no chão com cuidado. Todos ficam sem palavras, olhando para a mulher na cama, a lendária namorada Maria. Ao vê-la, todos os 4.000 detentos pensaram exatamente a mesma coisa. Mais tarde na vida, com que palavras eles descreveriam Maria para outra pessoa? Somente uma coisa estava clara: o termo gordo de jeito nenhum chegava perto da imagem que eles estavam vendo. Maria percebe que estão olhando para ela, mas Oliva alega que eles estão admirando sua beleza. Ela cospe na cara do seu amado e grita perguntando como eles a veriam como uma mulher bonita. Entretanto, o Indomável diz que todos os 4.000 detentos ali reconhecem sua incrível beleza e após encará-los, todos ali concordam. Nesse momento, o Sr. Oliva rasga seu blazer e salta para fora dele, enquanto o mesmo continua parado no mesmo lugar, aumentando ainda mais a confiança que os detentos têm na vitória dele. Guevara fala que a motivação para lutar varia de pessoa para pessoa e que aquele era o dele. Quando ele abre o pote, sente a ventania, ondas, raios e chuva que aconteceram na noite do furacão recorde, mas logo fecha, alegando que é o suficiente. Com o início do combate,
combate, Guevara tira o lenço da cabeça e pede para Oliva segurar a outra ponta, para dar início ao duelo chamado Perdedor Perde. Essa é uma regra originalmente criada para duelos entre nobres europeus no século XVI. Enquanto seguram as pontas opostas do lenço, os duelistas trocam golpes. Quem soltar o lenço perde, não somente o duelo, como também a própria honra. A ação de segurar a ponta dos lenços com a ponta dos dedos representa a vontade de defender a própria honra. O Sr. Oliva diz que Guevara foi treinado por seu avô no estilo Mugakuri, que no treinamento de parada de mão requer uma força incrível nos dedos e que escolheu esse jogo por causa do seu orgulho na ponta de seus dedos. Guevara fala que as lendas sobre Oliva também chegaram na sua ilha. Histórias de como ele dobra moedas 2 vezes, esmaga latinhas de cerveja cheias, levanta machados com o toco ainda preso neles e dobra pregos usados em ferrovias. Ou seja, não precisariam pegar leve um com o outro. Com ambos segurando as pontas opostas do lenço, o duelo começa. Guevara desfere um forte gancho no queixo de Oliva, mas ele continua segurando o lenço. O segundo segue desferindo socos, enquanto reflete que golpes normais não é o bastante para nocautear o lutador mais forte dos Estados Unidos. Entretanto, lhe dá golpes no queixo com a intenção de fazê-lo esquecer de segurar o lenço. Mas, mesmo prestes a cair, o Sr. Oliva ainda continua segurando o lenço e sendo sustentado no ar por Guevara, que enquanto estava usando as 2 mãos, Oliva segurava o lenço com a ponta dos dedos. O Indomável se levanta, dizendo que os aristocratas que criaram essas regras devem estar se revirando nos túmulos. Mas, como mudou a forma de segurar, Oliva diz que vai fazer o mesmo, caso contrário, Guevara não aguentará por muito tempo. Ele então decide usar o dedo mindinho, mostrando total confiança na força que tem nas mãos. Ele informa que os aristocratas do passado seguravam os copos sem usar o mindinho. Enquanto ele continuava falando sobre virtudes, Guevara arranca alguns dos pelos de sua barba e joga diretamente no olho de Oliva para distraí-lo. Nesse momento ele o agarra e o joga para cima. Quando pousa, Guevara mostra que agora ele está segurando o lenço. Maria então o chama de ridículo, o que o deixa desnorteado e com a guarda baixa para receber vários golpes do segundo, que agora está segurando o lenço com o mindinho. Enquanto apanhava, ele pede desculpas a Maria por ter deixado ela entediada, mas reflete que agora está tudo bem. Ele pergunta para Guevara por quanto tempo ele vai ficar agarrado ao lenço, e quando olha para a mão esquerda, todos notam que ele não está mais segurando o lenço. Essa é a versão do Perdedor Perde, estilo Gilberto. Nos é contado que Jean Gilberto era um magnata de um hotel na Sicília, sendo ele o primeiro estrangeiro a criar um hotel de luxo gigantesco no Champs-Élysées, em 1947. Entretanto, esse homem tinha 2 faces. Sabia-se que ele também era membro da máfia, mas um dia foi descoberto que ele escondia dinheiro dos seus chefes. Então, na noite do dia 4 de janeiro de 1962, cercado por metralhadoras no bosque de Bolonha, a sentença dele foi executada. O estilo da execução era o jogo de Perdedor Perde, onde aquele que soltasse o lenço seria baleado na hora. Mas essa disputa veio com uma desvantagem terrível. Em contraste ao desafiante jovem gigantesco que segurava firmemente o lenço, o fraco Gilberto de 70 anos apenas conseguia deixar o lenço em sua mão, ou seja, a partida já estava decidida desde o começo, a não ser que um milagre acontecesse. A luta terminou com um único soco, então a execução terminou com uma saraivada de balas de seus compatriotas, mas seu nome vive como regra desse jogo até os dias de hoje. Guevara então também deixa o lenço na palma da mão. Dessa maneira, ambos começam a dar vários golpes um no outro com o lenço solto, sem nenhum dos dois recuar, e segundo o diretor, é por isso que ele não pediu demissão. Nesse momento, o Indomável agarra Guevara pela cabeça e afunda a cara dele no chão, fazendo os detentos questionarem se a luta havia acabado. Mas quando olham atentamente, notam que Guevara deixou o pano nas costas da mão. Vendo toda aquela cena, Bach fica entediado, dizendo que aquilo não passava de uma brincadeira com um lenço e vai para algum lugar. Uma ventania toma conta do local. Para não deixar o lenço cair, os dois trabalham juntos para continuarem a luta. Entretanto, quando olha para sua amada, observa que Bach está deitado em cima dela. Ele fica tão chocado que deixa o lenço ser levado pelo vento e grita furioso, perguntando o que Bach estava fazendo. Mas é Maria quem pergunta o que Oliva está fazendo. Ela diz que um homem adulto correndo atrás de um lenço não passava de um absurdo e que não se surpreende do garoto ter dormido em cima dela. Maria diz que uma luta entre homens deve ser na base da boa e velha força bruta e dá um beijo em Bach. Com isso, Oliva abaixa a guarda e recebe um chute explosivo no rosto, fazendo jorrar litros de sangue de suas narinas, enquanto refletia que a luta entre homens devia ser na porrada. Guevara tenta destruir a cóclea dele, igual fez com o lutador de sumô. Entretanto, Oliva agarra o braço dele e, para restaurar sua autoconfiança, ele desfere um tapa tão poderoso
poderoso que faz Guevara sair girando no ar até atingir a parede. O Sr. Oliva então olha para Bach, que já está de pé. O garoto fala para Maria que ela é uma pessoa gentil e a agradece por ter entrado na brincadeira. Os 4.000 condenados começam a chamar pelo Indomável, como se não tivessem torcendo para que ele perdesse. Mas todos param de gritar no momento que ouvem Guevara cantando uma música de pirata. Ele então se levanta e faz a pintura de guerra em seu rosto, porém o que mais chama a atenção das pessoas era a marca da mão de Oliva estampada em seu peitoral. Ainda cantando, ele corre na direção de seu oponente e acerta nele um forte chute no estômago, o derrubando pela primeira vez, surpreendendo todos no recinto, que por serem vir a casaca passam a torcer por ele novamente. Nesse momento, o Sr. Oliva se levanta e fala que o subestimou, pois achava que Guevara era pequeno demais para ser levado a sério. Não era um blefe, pois ele realmente pensava isso. Guevara avança, dizendo que aquele é um bom dia para morrer, mas quando está prestes a acertar o golpe, Oliva acerta um tapa tão poderoso que afunda Guevara no chão novamente. Por causa disso, pequenas irregularidades estavam acontecendo em uma escala global, alterando o GPS dos automóveis, principalmente no qual estava o presidente George Bush e o ogro Yujiro Hama, que diz que seu controle sobre o carro é desleixado, igual seu controle sobre o país. Os satélites mostravam que Oliva ainda estava de pé, enquanto Guevara estava desmaiado. Yujiro observa que tem carros de segurança na frente e atrás, além de seguranças posicionados a cada 100 metros. Ele diz que isso é ridículo e pergunta se é assim que o presidente dos Estados Unidos faz para dirigir na Terra da Liberdade. Em uma residência, Lessing lembra da promessa que fez sobre proteger George Bush. Nesse momento, os dois chegam no local e Bush fala que ambos estão com problema. Ele pergunta se Lessing irá salvá-lo caso Yujiro o ataque. O ogro se enfurece com isso, esperando que esse não seja seu último pedido presidencial. Lessing responde que aquilo que o presidente está tentando fazer é suicídio e proteger alguém que deseja algo assim está fora de suas funções, alegando que protegê-lo do ataque de Yujiro é impossível, já que qualquer tentativa será impedida por ele. Lessing pede desculpas e dá uma voadora no presidente, que sai voando pela janela. Entretanto, quando olha para trás, percebe que ele é o único naquele cômodo. Quando olha pela janela, nota que o ogro impediu George Bush de cair. Ele fala que o garoto tomou a decisão correta, pois não teria como impedi-lo, provando que Lessing foi bem treinado. Entretanto, fala que não tem interesse nele, mas que quer um pedaço de seu mestre, que nesse momento estava caído no chão. Guevara usa todas suas forças para conseguir se erguer, deixando todos impressionados com aquela determinação. Pensando em sua pobre nação e tudo que passou para chegar onde está, ele recupera o brilho no seu olhar e se levanta, preparado para continuar a luta. Mas Oliva já esperava por isso. Guevara novamente diz que aquele é um bom dia para morrer. Segundo o Sr. Oliva, essa é uma frase que os soldados americanos diziam quando estavam na linha de frente, e pergunta se ele sabe o real significado dessa frase. Ele responde que não é uma frase sobre morrer, e sim de viver. É sobre sobreviver a uma batalha feroz, lutar bravamente e voltar vivo para a terra natal. Mas segundo eles, não existe um bom dia para morrer até o dia em que você morre, e que você sempre deve viver pelo dia de hoje. Com a intenção de encerrar o combate de uma vez, o Sr. Oliva coloca toda a sua força no seu punho fechado, chegando a sair fumaça. Guevara também se põe em posição, liberando uma aura em volta de seu corpo. Caminhando até Oliva, ele reflete que o valor dele está no seu corpo, possuindo 1,80 m, fixado com mais de 150 kg de músculos sem precedentes na história humana. Entretanto, seu poder destrutivo não transcende sua imaginação. Guevara aponta para o Smoke que estava de pé até agora e ele cai no chão, o que impressiona a todos. Ele fala que as artes marciais está ligada diretamente à história humana, o ciclo contínuo de ter fé na força e negá-la. Eventualmente, a perca de força leva à aquisição de velocidade, músculos, perca de força, equilíbrio, velocidade, ângulos e pontos fracos. Até mesmo o Ki e a respiração passaram por várias inovações criativas, e as artes marciais modernas também. Mas segundo ele, existe uma coisa que não teve progresso desde os tempos dos machados de pedra, e ela é o apoio. Até as artes marciais chinesas usam a superfície do chão apenas como um apoio. Boxe ou sumô, de todas as artes marciais, nenhuma delas questiona o uso da superfície do chão como um apoio angular, não entendendo 1 milímetro abaixo do solo em que pisam. Por isso diz que o fará sentir a solidez do núcleo que existe a 6.378.000 metros abaixo da terra. Sendo assim, ele tira o equilíbrio de Oliva e, utilizando o apoio, desfere seu soco mais destrutivo. Enquanto todos o parabenizavam, Bach se aproxima junto de George Bush, que se ajoelha dizendo não ser páreo para ele. Quem também se aproxima é o homem mais forte da terra, Yujiro Hama, que diz que o homem mais forte do mundo é Guevara. O mesmo rapidamente
percebe que está em um sonho, afinal teve sua cara esmagada pelo punho do Indomável, deixando todos ali presentes sem nenhuma reação. E quando está saindo, pede para levarem Guevara dali com respeito e bastante cuidado. Quando se aproxima de Bach, o jovem diz que sua fé no corpo era mais forte. O Sr. Oliva diz que seu oponente não tinha amor pelos músculos. Ele fala que o corpo dele, como vê agora, não é o tamanho real dele, então pergunta como faz para deixá-lo tão compacto. A resposta é que ele está contento, mas se por algum acaso ele abrir a porta que segura seus músculos, o tamanho dele romperia toda sua pele, destruiria o prédio, romperia as barreiras externas e chegaria a alcançar os céus. Mas Bach diz que isso é logicamente impossível. Oliva informa que em suas refeições diárias nunca come menos que 100.000 calorias. Não é fácil para atletas olímpicos consumir mais de 10.000 calorias em um dia. Entretanto, ele come 100.000 calorias, essas equivalentes a 500 bolinhos de arroz que os japoneses adoram. E ainda assim, consegue deixar o percentual de gordura corporal dentro dos 5%, coisa que em teoria é impossível, mas não é essa a impressão que Oliva passa com suas palavras. Ele continua dizendo que quando um ônibus espacial se lança na atmosfera, já consumiu todo o combustível do seu tanque gigante. Em outras palavras, Oliva está queimando calorias nesse exato momento, segurando e suprimindo seus músculos de explodirem, e que não pode relaxar nem por um momento. Bach se impressiona e agradece de um jeito debochado por ele se manter compacto. Oliva o segura pelo ombro, dizendo que ainda consegue ter uma boa noite de sono. Bach, que foi erguido, pede para ser posto no chão. O Indomável lança o garoto para longe com um tapa, que chega a lembrar a força de seu pai. Entretanto, quando volta a olhar para o Brutamontes, ele estava curvado, pedindo desculpas por mentir que é maior que um prédio. Ele diz que não aprimorou seu corpo com a intenção de lutar. Ele caminha até Maria e a carrega em seus braços, alegando que seu corpo foi construído para fazer isso com sua amada, e se retira do local cantando a música de Guevara. Na manhã seguinte, o armário de vassouras que Guevara dormia estava vazio. Ele fugiu sem que nem mesmo seus colegas de cela percebessem. Entretanto, deixou uma carta endereçada para Maria e o Sr. Oliva, que quando abre, observa que é uma nota que só pode ser usada na ilha dele, que foi deixada para eles como forma de convite. Para escapar, ele cavou um buraco debaixo do armário. Segundo o Indomável, isso foi feito por consideração aos policiais. Afinal, ele tem força suficiente para deixar aquele lugar pela porta da frente facilmente, mas os guardas não podem fingir que viram um preso saindo pela porta da frente, por isso escapou desse jeito. A punição dele será mais leve por não perceberem do que simplesmente ignorarem. Então diz que eles deveriam aceitar esse gesto com gratidão. Na ilha, Guevara volta para terminar o trabalho de lenhador e é recebido com animação por seus amigos. Eles lembram da conversa que tiveram sobre Biscuit Oliva, e Guevara fala que não conseguiu derrotá-lo. Mas eles não dão a mínima e começam a contar as novidades que aconteceram enquanto seu presidente estava fora. De volta ao Pentágono Negro, os guardas estavam fazendo a vistoria rotineira nas celas dos detentos e dando aquele sermão maneiro para eles. Bach chama o guarda e pergunta se podia ir ao lado de fora, coisa de 5 minutinhos só para tomar um ar. Como o guarda não deixou, Bach nocauteia ele com um chute e também derruba o outro logo em seguida. Com isso, os detentos começam a incentivar o garoto. Depois de saltar até chegar no primeiro andar, enquanto caminhava, os guardas atiram nele, mas o menino é um acrobata nato e consegue desviar de todas as balas atiradas contra ele. O garoto quebra o portão de aço com um chute e nocauteia os 3 guardas que estavam esperando do outro lado. Após pegar a chave e passar correndo pelo corredor, ele estava prestes a sair pela porta da frente, mas é abordado pelo diretor da prisão, que manda o garoto dar meia volta agora mesmo, além de perguntar o significado dessa saída imprudente. O garoto fala que pensou que também poderia se tornar indomável. Quando o diretor questiona qual foi a sua conclusão, Bach responde que provavelmente já se tornou indomável. Na torre de segurança, um guarda possui confirmação visual total de Bach e o diretor da prisão, e reporta que ele aparentemente está lhe dando o sermão, afirmando que continuará monitorando a situação de forma constante. O diretor fala pro garoto que ele está sendo cabeça dura, que mesmo nessa situação desesperadora, se compara ao Senhor Indomável. Ele se aproxima do menino, questionando se o mesmo poderia escapar da situação em que se encontra, e Bach responde que sim.
Devido a isso, os atiradores cercam ele e o guardinha continua observando a situação. Mesmo cercado, ele diz que conseguiria escapar. O diretor pede por uma demonstração de como faria isso. Nesse momento, uma das lentes do óculos do diretor explode e o garoto afirma que quebrou há alguns momentos quando o diretor invadiu seu espaço. No exato momento que ele se aproximou, não apenas do diretor, Bach derruba alguns botões de sua mão, afirmando que pegou o segundo botão da farda de cada um dos 6 atiradores ali presentes. Em outras palavras, pegou os botões do ponto mais fraco do torso, deixando tanto os atiradores quanto o diretor completamente espantados, e o guardinha ali olhando. Bach alega que o plano deles terminou em fracasso no momento em que os guardas o cercaram e a grande confiança que possuem nas armas fizeram eles invadirem demais o seu espaço. Bach os informa que se alguém acabar puxando o gatilho e não atingir com precisão seu cerebelo, ele com certeza irá se mover. Talvez ele corte a garganta ou perfure o filtro. Em qualquer um dos casos, pelo menos 2 dos 6 atiradores certamente perderão suas vidas. O diretor fala que isso não passa de bobagens ditas por uma criança e ordena seus agentes atirarem no joelho do garoto para lhe ensinar uma lição. Entretanto, os atiradores ficam paralisados de medo. Bach anuncia sua vitória, avisando o diretor que seus agentes perceberam que na realidade eles são os reféns. Com isso dito, Bach pede para que o diretor ponha seu braço por cima de seus ombros para que possa parecer mais amigável para quem está observando de fora, como se fossem melhores amigos. Então, uma coisa nunca antes vista: um criminoso desarmado tomando como reféns um grupo de homens altamente armados. O guarda da torre relatava que o diretor é muito gente boa, já que na visão dele, o diretor estava levando o garoto para um piquenique no lado de fora. Então, seguindo as ordens do diretor caprichoso, os 2 últimos portões restantes abriram majestosamente. Bach era oficialmente indomável. Com isso, era fim de jogo. Dessa forma, o detento Bach Rama então retorna para dentro, pedindo para ser algemado. O diretor pergunta se o garoto está tentando ofender, mas ele responde que apenas queria ver se conseguiria sair ou não da prisão, fazendo o diretor perceber que o jovem conseguiu se tornar indomável. Bach até questiona se ele não vai parabenizá-lo. O diretor o algema e fala que, dada sua posição, não pode fazer isso. Nesse momento, os portões se abrem e o Sr. Oliva aparece no local, completamente dripado e montado em uma moto. Ele se aproxima do garoto, perguntando se ele desistiu da escapada. Bach fala que sair para caminhar não era seu objetivo e pergunta ao Sr. Oliva se a liberdade dele o incomodava. Ouvindo isso, ele pede para o diretor Michael tirar as algemas do garoto e retira sua jaqueta, afirmando que deve cortar o mal pela raiz. Vendo que o guarda não estava conseguindo abrir as algemas por causa do medo, Bach se solta. Bach fala que Oliva teve uma luta espalhafatosa contra Guevara há 2 dias e acha que vai dar conta dele por ser uma criança. O jovem fica furioso, dizendo que ele não sabe com quem está lidando, mas alega que vai deixar essa passar. Por isso, manda ele comer alguma coisa e voltar outra hora, fazendo o indomável ficar extremamente furioso, a ponto de todas as suas veias saltarem. Entretanto, ele logo se acalma, dizendo que nem tomou café da manhã e agradece o valioso conselho. Bach fala que, como ele é o indomável original, sua dignidade seria afetada se reagisse às provocações de um indomável novato. O Sr. Oliva põe a mão no ombro do garoto, dizendo que ele está estranho, mas Bach o afasta, dizendo que não se importa com ele ser livre. Entretanto, queria mostrar ao velho que pensa erroneamente ser o mais livre do mundo, que se quisesse, até ele conseguiria sair de uma prisão. Ele então volta pra dentro, dizendo que não se sentir livre, a menos que seja a pessoa mais livre do mundo, é idiotice, e questiona o quão preso Oliva está. Depois que saem, um guarda fala que vai estacionar a moto para o senhor indomável, mas ele mesmo diz que vai fazer isso. Só que ele usa sua força monstruosa e arremessa a moto até a garagem, e diz que já estava pensando em trocar por uma nova. À noite, o último romântico já estava terminando os preparativos para se encontrar com sua amada. No caminho, reflete que esse é seu único descanso na vida. Mesmo ele se conhecendo há mais de 10 anos, ele sempre sente um frio na barriga, como se fosse o primeiro dia em que se conheceram. Lá dentro, ele recebe uma bronca por ter chegado atrasado. Com isso de lado, eles começam um longo e competitivo jogo de pedra, papel e tesoura, onde o maior romântico perdeu todas as partidas. Ele reflete que não importava o quanto joguem, o importante é estarem juntos e jogar. É o jogo mais ambíguo do mundo. O vencedor é quem eles disserem quem é, ou seja,
é o jogo mais gentil do mundo inteiro. Mais tarde na Solitária, também conhecida como Porta Negra, é o lugar onde os sortudos que foram capturados em vez de baleados são mantidos. Um dos condenados pede desesperadamente para o guarda tirar os algemas de seus dedos, mas ele é simplesmente ignorado. Enquanto caminhava, é mostrado alguns detentos agoniados pedindo para voltar às suas celas. Mas diferente de todos eles, Baki estava dormindo tranquilamente. Quando abre seus olhos, ele se depara com um senhor indomável na sua frente, dizendo que não importa o quanto ria da sua falta de liberdade, aquela é a realidade, e fala que logo vai fazer sua refeição luxuosa de 100.000 calorias, que com certeza deve ser uma tarefa difícil para o cozinheiro. Ele ostenta que pode ter o vinho da melhor qualidade, além de poder sair depois que comer para dar um passeio. Depois de falar tudo isso, Oliva urina em Baki e fala que ele deve pensar nas diferenças das situações deles, afirmando que aquela prisão é o seu território. Com um sorriso no rosto, Baki jura que em um futuro próximo, Oliva vai rastejar na sua frente, implorando para que ele aceite seu desafio. Rindo bastante, ele fala que a pessoa do mais alto escalão daquele lugar tá chateado com alguém que nem consegue se mover, e mesmo que essa seja a diferença das suas situações, Oliva não consegue sequer dar um sorrisinho, enquanto Baki gargalha feito um maluco. Na hora da sua refeição extravagante, um dos mordomos lhe serve um vinho da época de 85, tão caro quanto um carro de luxo. Após ingeri-lo, consegue sentir um magnífico sabor de frutas de um vinho envelhecido em barril, além das ervas com uma ligeira nuance de tabaco. Mesmo com um só gole, sentiu como se fosse uma orquestra de 100 peças, ou seja, o equilíbrio perfeito de sabores. Entretanto, um pouco furioso, ele pega a garrafa e a quebra, estragando o banquete inteiro e pedindo para chamarem o diretor, enquanto Baki bebia um copo de água como se fosse o último da sua vida. Sentado em frente ao Indomável, o diretor Michael adivinha que Oliver quer lutar. Ele sabe que ninguém duvida da sua força, mas o que o Baki fez no outro dia tem um significado diferente dele ou de Guevara, já que os dois conseguem fazer isso graças à força da posição que exercem. Sabendo que o presidente gosta de artes marciais, Oliva pede para convidá-lo, junto com a grande imprensa, pois vai organizar um grande evento esportivo de luta transmitido para o mundo inteiro. O homem mais forte dos Estados Unidos, Biscuit Oliva, contra Baki Hama, o garoto mais forte da história. Se venderem os direitos para a televisão a cabo, conseguirão um efeito econômico muito melhor que detentos construindo estradas. Alguns momentos depois, Oliva vai na Solitária que Baki se encontra, afirmando que ele vai ter a luta que tanto deseja em 2 semanas. O garoto se levanta e o chama de domável, dizendo que não precisa esperar 2 semanas para lutarem. Ele encosta o pé em Oliva, alegando que se um deles derem um único passo, a luta deles vai começar ali e agora. Baki fala que o domável não é um lutador de verdade. Baki lhe dá um chute direto no rosto, dizendo que não está tão preso quanto ele. Baki desfere uma sequência de chutes esmagadoras na cara do domável e fala que aquele não é o momento para se preocupar com sua aparência. Oliva compreende e pede desculpas, seguido de um forte tapa que faz o garoto atravessar a parede até chegar na outra cela. Oliva fala que a luta deles vai começar ali e agora. Ele ergue seus braços dizendo que realmente não era um lutador de verdade. O homem forte faz uma pose gulosa e seu smoke voa até a parede. Como seu oponente acordou pra vida, Baki não pode continuar do jeito que está. Sendo assim, ele desloca seus ombros para ficar menos contido e os coloca no lugar. Como não seria o suficiente, ele espreme seus braços. O Sr. Oliva começa a explicar que o sangue dos braços flui pelas artérias internas e volta para o torso pelas veias externas. Por isso que se segura algo na axila quando se tem um ferimento na mão, assim estancando o sangramento, cortando as artérias internas. Entretanto, com o músculo dorsal tão bem desenvolvido como o de Baki, a artéria pode ser cortada sem segurar nada na axila. Ao apertar as axilas, o fluxo sanguíneo para as artérias é interrompido e o sangue nos braços deixa de fluir. Sem sangue, os braços e os dedos ficam mais finos, fazendo o Baki conseguir se soltar. Com ambos um no espaço do outro, a batalha tem seu início. Baki desfere um soco no abdômen, só que com isso, Oliva conseguiu agarrar o braço dele. Usando sua força monstruosa, o Indomável começa a puxar o garoto contra a parede. Nesse momento, o cidadão americano Hitchcock, de 33 anos, começa a contar o que viu. Baki estava grudado na parede, daí então, ele foi puxado na força bruta. A parede não existia mais e o lugar se tornou uma única cela. Depois que foi mandado a sair do caminho, o Sr. Oliva pegou Baki pelo braço e pela perna. Entretanto, não o jogou no chão, e sim o sacudiu como se fosse uma toalha. Fez isso com um ser humano, como se não fosse nada, por diversas vezes. Depois disso,
disso, ele jogou Bach pra cima, afinal ele era tão leve quanto uma toalha. Em seguida segurou e avançou com ele, atravessando várias celas. Agora quem nos conta é a segunda testemunha, Edward Baccarat, de 29 anos de idade. O indomável jogou Bach na porta e lhe dá 2 socos tão fortes que manda o garoto junto com a porta de aço até o primeiro andar. Agora quem assume é o guarda Bob McCarthy, de 27 anos de idade. Com um olhar surpreendentemente tranquilo, o Sr. Oliva esperava Bach se levantar. Nessa hora, enquanto se levantava, Bach tentou dar um chute na panturrilha, mas Oliva segurou com facilidade e velocidade. Bach deu incontáveis chutes com a outra perna. Então, aconteceu algo que o fez não acreditar em seus próprios ouvidos. O indomável arremessou Bach com tanta força no chão que produziu um barulho que eles nunca ouviram na vida. Quando mediram mais tarde, o local do impacto tinha 30 centímetros de profundidade. Eles não conseguiram respirar ao observar que Bach tinha virado a barriga para cima por vontade própria. No chão, Bach refletia sobre o poder do homem mais forte dos Estados Unidos. Ele sentiu um formigamento em seu corpo, o mesmo que sentiu 5 anos atrás, quando lutou contra seu pai, Yujiro Hama. A mesma sensação de uma diferença abissal e inexplicável da capacidade, sendo essa uma sensação nostálgica. Nesse momento, algo acontece com seu cérebro. Seu corpo então começa a derreter, se liquidificando como uma poça de lama e se tornando algo mais macio e leve que água, enchendo completamente aquele lugar. De repente, ele faz algo como um pulo. A primeira mudança que Bob percebeu foi que o suor no chão onde as costas do garoto estavam pareciam ser o rosto de alguma coisa. Mas ele lembra de histórias lendárias sobre algo que existia nas artes marciais chinesas, exercício de músculo de impacto, a aparência do rosto do demônio, formada apenas por esse treinamento. Porém, o que era mais incrível é que Bach, ali parado, parecia com o espadachim mais habilidoso do mundo, Musashi Miyamoto. Bach Hama, um adolescente de 18 anos, conseguia se parecer com aquele artista marcial extraordinário. A tensão era tanta que parecia um duelo de espadachins que seria decidido em um único golpe. O Sr. Oliva estava completamente ciente da mudança do jovem, falando que acabou ativando uma coisa terrível no garoto. Como não gosta de truques baratos, Oliva decide partir para cima, mas quando menos esperava, ele já estava de cara no chão. Tudo aconteceu mais rápido que um piscar de olhos. O Sr. Oliva aparentou ter avançado, então do nada o peso dele tinha sido jogado para frente, daí ele mergulhou no chão. Uma batalha de alto nível, que por sorte foi filmada pela câmera de segurança, que nela foi mostrada que Bach derrubou o indomável em menos de 0,5 segundos. Oliva fala que mesmo sendo um garoto, ele cresceu rápido, o que é esperado de um Hama, por isso fica feliz por ter criado expectativas. Ele conta que no livro de Thor No Retranders, a ilusão do usuário reduzindo a consciência ao tamanho, é dito que a consciência é atrasada em 0,5 segundos. Quando uma pessoa se move, o sinal é enviado meio segundo antes de executar a ação, ou seja, uma pessoa fica inconsciente durante 0,5 segundos, que leva para perceber que o sinal foi enviado. E tudo pode acontecer nesse tempo. As situações que Bach passou, sem ser capaz de descansar na vida, junto com o sangue Hama circulando pelo seu corpo, todas essas coisas lhe deram 0,5 segundos, uma maneira rara de pensar, que só existe nas artes marciais chinesas. Entretanto, mesmo sendo um tesouro, Oliva fala que não precisa disso, pois tem algo mais surpreendente. Bach e os guardas ficam impressionados, pois Oliva tinha virado uma esfera perfeita, o ser humano tinha virado uma bola, igual um tatu. Afinal, existem várias. Bach estava surpreso, estava nítido no seu rosto. Afinal, quando alguém faz aquilo, o meio segundo de inconsciência não é nada. Mas ele é filho de um ogro. Bach desfere um chute circular no ar, um dos chutes mais fortes que existem. Entretanto, ele foi repelido na mesma hora, o que deixa ele perplexo. Bach lembra que já encarou algo do tipo contra Kureha Shinobi, que fazia a mesma coisa e que não percebeu antes por causa da diferença de massa muscular, alegando que deve ser a mesma forma para derrotá-lo. Bach então prepara o golpe Go Taijutsu. Bach então desfere um poderoso soco, porém não teve nenhum efeito, além de um som extremamente anormal. Nesse momento, Oliva agarra o braço de Bach, sai da sua posição e avança na direção do menino, proporcionando uma cena inacreditável que deixa os guardas pasmos. Oliva havia devorado uma pessoa inteira no estilo Pac-Man, algo além da imaginação de Bob.
mas ele logo cospe pra fora e volta ao normal. Bob lembrou de uma coisa: quando era criança, ele pegou uma libélula. Como não tinha uma gaiola, colocou ela gentilmente em sua mão e correu até sua casa. Mas quando soltou a libélula na mesa, ela estava irreconhecível, mesmo que tenha carregado gentilmente. Nesse momento, aprendeu uma lição preciosa: como é estressante para um organismo vivo ser aprisionado. Ainda mais para Buck, que foi aprisionado com força total. Oliva fala que se essa luta fosse no ringue com regulamentos e juízes, a vitória seria inegavelmente dele, mas infelizmente aquele local não é tão gentil quanto o ringue, alegando que o único jeito da luta acabar é Buck admitir a derrota. O garoto responde que faz sentido, mas já chegaram muito longe para isso acontecer, não podendo esperar que regras ou juízes decidam uma partida de adversários com tanto ódio mútuo, ou seja, é preciso que um deles morra ou admita a derrota. Entretanto, fala que Oliva lhe mostrou sua fraqueza. O que ele acabou de dizer só mostra que o desejo de seu coração é que ele admita a derrota com suas próprias palavras, o que faz ele partir furioso pra cima do garoto, lhe dando um poderoso chute. Ele tenta usar o Pac-Man mais uma vez. Entretanto, Buck enfia os dedos nas narinas do Indomável, desfazendo a técnica, mas acaba sendo jogado na parede, mesmo com seu adversário derramando litros de sangue. Buck fala pra eles pararem de usar armas secretas, afirmando que não tem significado ganhar usando esses truques. Era perca de tempo, não era isso que significava derrotar Biscuit Oliva, o homem mais forte dos Estados Unidos. Então chama eles para caírem na porrada, um mano a mano sem recuar, como homens com orgulho. Oliva abre um enorme sorriso, afinal era um garoto 100 quilos mais leve que ele, sugerindo que eles trocassem socos. Nesse momento, Iron Michael grita para não trocar socos com Oliva, caso contrário perderá sua vida. Buck entende a preocupação de seu amigo, mas diz que vai valer a pena tentar. Quando ele se afasta da parede, é mostrada a face do demônio deixada pelas costas dele. Então ambos começam a trocação de socos mais violenta desde o nascimento do mundo. Enquanto golpeava, Buck reflete que Oliva não será derrotado usando o técnico conhecimento. Ele é 100 quilos mais pesado, então só vai cair na base da força, sem fugir ou esquivar, e empurrá-la até a parede oposta ou além dela. Sem ninguém mandar, os guardas tiraram seus caps, surpresos que uma luta assim possa acontecer, com honra imponente e sagrada, do tipo que te faz ajoelhar sem perceber. Oliver reflete que o menino que não tem metade do seu tamanho não só está o colocando contra a parede, como também está encurralando os Estados Unidos. Sendo assim, ele desfere um soco explosivo no jovem, que abre um leve sorriso, tranca o abdômen e desfere uma cabeçada no Indomável. Quando vai dar o golpe final, Oliva cai inconsciente e Buck acaba atravessando a parede interna. Quando volta a si, percebe que não tinha ninguém na sua frente além de um muro. Oliva, que estava inconsciente, se levanta, ficando extremamente chocado ao ver que Maria estava de pé bem na frente deles. Ela pergunta se ele perdeu para o garoto e ele responde que sim. Maria diz para eles voltarem, mas como gastou todas as suas energias para chegar ali, fala que ele vai ter que carregá-la, a não ser que queira que Buck a leve no seu lugar. E Oliva afirma que não cederia esse direito a mais ninguém. Com ela em seus braços, Oliva fala para os guardas avisarem o diretor, pois tem um anúncio para todos os detentos. No dia seguinte, é mostrado o Buck Rama nas ruas de bicicleta. Em um flashback, Oliva informava os cavalheiros ali presentes que ele realmente perdeu para Buck, portanto, não é mais o número 1 da prisão estadual do Arizona, o que deixa todos chocados. Entretanto, diz que não consegue suportar isso, então a resposta é bem simples: Buck precisa desaparecer daquele lugar. Sendo assim, pede para o diretor fazer as formalidades e que poderia organizar a papelada depois, pois é bem melhor do que 4.000 detentos fugirem. A liberação de Buck aconteceu de forma surpreendente, como queria ele conseguir uma bicicleta, um pouco de comida e água, e até um pouco de dinheiro, mas sob a condição dele ser escoltado por um helicóptero até o aeroporto. Em um museu de artefatos históricos e relíquias antigas, Stridon informa Yujiro Rama que Buck derrotou um Indomável na força bruta, alegando que a ideia dele de lutar contra um louva-a-Deus imaginário foi tão grandiosa quanto o abate que o ogro fez ao elefante africano, sem mencionar
Bak derrotou o homem mais forte dos Estados Unidos na força bruta, aquele que até Yujiro reconhece. Caminhando na área dos fósseis, o capitão pergunta ao ogro se o Bak de agora derrotaria uma besta como essa, e ele responde que seria fácil para ele. Strider começa a fazer diversas perguntas como essa, o que deixa Yujiro irritado, mas o capitão não consegue evitar, afinal eles estão prestes a ter a maior briga de pai e filho de todos os tempos, e fala que ele está prestes a lutar contra o maior oponente que já encarou na vida, que segundo Yujiro, esse seria o filho mais zeloso de todos. Não contendo sua empolgação, Strider faz outra pergunta, o que deixa o ogro com raiva, mas ao observar que se trata de um Tiranossauro Rex, ele abre um sorriso na mesma hora. Em uma instalação de resíduos nucleares nos Estados Unidos, a 701 metros de profundidade, existe um leito de sal-gema com 1000 metros de espessura, uma parede de sal transparente que se formou há 190 milhões de anos. Os escavadores ali parados não conseguiam acreditar no que estavam vendo diante dos seus olhos. Aquilo não estava nos livros de história. Um homem congelado, aparentemente atacando um dinossauro. Amigos, quem é esse homem pré-histórico? Ele ainda está vivo? Bak vai conseguir derrotar seu pai e ter a sua vingança? Se quiser a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!